bom dia! Sejam bem-vindos ao Record Entrevista de hoje. Que gostoso contar com a sua companhia, gente. E o Record Entrevista de hoje está incrível. A gente vai falar sobre tecnologia. Sabe aquela internet que você adora? Você vai conhecer a N4 Telecom, uma empresa de São José do Rio Preto que atende Rio Preto e várias cidades da região com tecnologia de ponta na internet fibra ótica. Eles atendem tanto residências como a parte corporativa comercial. Você vai saber toda a história dessa empresa, a gente vai tirar tantas dúvidas no primeiro bloco e também saber os planos especiais e o atendimento humanizado que é ter, é claro, um plano da N4 Telecom. É a partir de agora, no Record Entrevista de hoje, que já está no ar com a sua companhia e muita tecnologia. Vem com a gente! Bom, e o nosso bate-papo é com o André Andrade, ele que é diretor aqui da N4 Telecom. A gente vai contar a história de sucesso dessa empresa e uma empresa que evoluiu junto com a tecnologia. E a gente vai saber tudo o que mudou em 12 anos de sucesso na N4 Telecom. Bom dia, André, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Bom, muita coisa mudou nesses 12 anos, mas primeiro de tudo eu quero saber como surgiu a N4 Telecom. Certo. Bom, antigamente, né, a internet era bem difícil. Na época que eu comecei a trabalhar, tinha só o Speed, né, da conhecida, Sim. Acho que era Telefônica na época. Sim. E a gente pedia e não tinha porta, e as pessoas tinham uma dificuldade, né? Aí foi a hora que eu falei, pô, eu acho que tem um espaço aí, né? Porque se não consegue, outra pessoa tem que conseguir. E na época era só essa empresa que atendia. Então foi quando eu comecei, né? Sozinho, trabalhar, tal. Era uma outra empresa, não era N4. Aí com o tempo a gente trabalhando, crescendo, fui conhecendo outros empresários da mesma área. E numa conversa, num churrasco informal, a gente, quatro sócios, né? Quatro sócios não, que ainda não eram sócios, né? Quatro amigos, quatro amigos, dizer. né, da mesma área, pensando assim, pô, vamos tentar formar uma empresa maior. Né? Se a gente se juntar, a gente não vai ser 4 empresas pequenas, vai ser uma empresa grande, somando todos os clientes. E era aquela empresa pequena que o dono fazia tudo, né? Isso, muitos dos 4 era ele que atendia o telefone, Sim. e ele, vou passar para o financeiro, era ele mesmo falar para o financeiro, vou mandar o técnico, ele mesmo Era era o técnico também. Entendeu? Então, assim, quando a gente juntou, né, a gente conseguiu trazer pessoas para trabalhar com a gente, né? E assim, na verdade, o N4 foi juntado por ser quatro pessoas, empresários, né, da empresários. mesma área, só que na verdade não entrou o quarto. E mesmo assim, como a gente já tinha formado o nome, já tinha comprado o domínio do site, que era um negócio difícil na época de conseguir, a gente falava, vamos manter o N4. E foi até bom, porque depois de um tempo, os 3 compraram a empresa do quarto. Olha só, então, gente. a N4 formou o N4 sem o quarto sócio, mas com aqueles clientes, né? Com a empresa daquele quarto. Faltava um sócio. pedacinho ali, então, Isso, não virou a gente N3. sempre faltava um pedaço para formar o N4. Aí E ficou. acabou ficando o N4 Telecom. Bom, e hoje a empresa é um sucesso, né? Só para a gente entender um pouquinho, a empresa hoje ela tem quantos colaboradores, André? Olha, hoje a gente conta com mais de 60 colaboradores. A gente atende algumas outras cidades, né? Então a maioria é aqui em Rio Preto. A gente tem uma quantidade de colaboradores pequenas em outras cidades. Olha só a grandiosidade, né, da internet, né? O quanto evoluiu e o quanto a sua empresa cresceu nesses 12 anos. Agora vamos falar quando começou. A internet era muito diferente. Conta pra gente da tecnologia há 12 anos atrás ou até mais, quando você começou com a internet. Quando eu comecei, na verdade, era difícil a gente poder fazer como as outras empresas grandes, que era utilizar os postes, puxar cabo, isso era tudo muito caro, né? E foi quando eu conheci, na época lá atrás, tinha um mercado no meu bairro que ele era um mercado desse lado da rua e do outro lado da rua. E ele tinha 2 antenas, uma mirada para o outro para comunicar o sistema. Olha só. Aí um acabou fechando, acabou aumentando um pouco esse do outro lado e as antenas ficou lá. Aí eu peguei e fui lá conversar, né, com a dona, que eu conhecia, que era do bairro, se ela não me vendia essas antenas. Aí eu pus a antena em casa, pus num amigo meu que morava próximo, né?
Porque no começo eu puxava o cabo para um vizinho do lado, que era perto, passava por cima da casa e ia para o carro, ia para o outro. Aí quando o amigo mais distante pediu, falou, não tem como levar o cabo para ele, não tem como eu utilizar o poste porque é caro e tal. Aí foi quando eu comprei essa antena e pus nesse cliente. Sim. Aí eu vi que funcionou, eu falei, nossa, é legal esse negócio de internet via rádio, né? E dá para mim atender mais distante. Sim. Então, quando começou mesmo assim a crescer a empresa, foi com a internet via rádio. Que na época era coisa excelente, porque as velocidades na época era 64K, 128K. E hoje a velocidade é quanto? Hoje a menor velocidade nossa é 100 MB. A tal da internet de escada foi antes, então? Isso, eu não cheguei a trabalhar com a internet de escada, mas você conheceu? Eu conheci, sim. Como era? Só para o pessoal que não conhece, só quantos anos? Há uns 20, mais ou menos? Vai por aí. Por aí. A internet tem... Na época que eu comecei, ainda existiam alguns provedores que ainda atendiam alguns clientes com internet de escada. Foi aí que eu conheci como funcionava. A gente em casa esperava meia-noite, né, para poder ligar o computador e utilizar a internet. Por quê? Porque a gente usava a ligação telefônica. Né? E depois da meia-noite a ligação era um pulso só. Então é como se você ligasse, ficasse um minuto e era ligasse. Caro, né? A ligação era muito cara, né? Hoje é limitado, né? Antigamente não. Antigamente pagava por minuto de ligação, né? Então meia-noite até às 6 horas da manhã é como se fosse um minuto só. Aí você ficava nesse horário. Então as pessoas conectavam à meia-noite, né? E utilizavam a madrugada inteira. E a gente até ouvia o barulho discando, né? Sim, sim. E do outro lado, né? Onde recebia onde recebia essa chamada e mandava a internet, eram vários modems externos, não era esse que tinha dentro dos computadores, que também fazia esse barulho. Imagina 50 pessoas ligando ao mesmo tempo nesse aparelho, todos fazendo o mesmo barulho. Era um negócio, então ficava até numa sala fechada, com a porta, para não ficar aquele barulho. Imagina, era aquele aí quando discava, conectava, cada aparelhinho desse era um cliente. Então, mas caía bastante, viu, gente? Também. Ela caía bastante. Mas isso caía mesmo, na verdade, por causa da nossa linha telefônica, que às vezes... eu não sei, às vezes caía por questão de, já gastou o tempo, conecta de novo para gastar mais um pulso. Aí conectava de novo. Conectava de novo, isso. Aí era mais um pulso que gastava. Tá vendo? Era cara a internet. Tá vendo como a gente sofria nessa época com a internet, gente? Olha só. E assim, não podia chover, não podia chover, caía. Aí você disse que descobriu, né, a parte da internet via rádio, né? E aí você foi trabalhando um tempo com essa internet, antes de montar a N4, então. Isso. Aí foi um ponto a ponto, né, que a gente chama hoje. Foi uma antena mirada para casa desse outro amigo e uma antena mirada para essa antena que eu mirei para ele. Aí um outro amigo pediu no lado totalmente inverso. Eu falei, mas tá ponta a ponta, né? O que eu vou fazer? E aí? Foi aí que eu procurei num site de compras na internet e achei uma antena que ela não era ponta a ponta, ela pegava um raio de 360 graus. Eu falei, esse é legal, então eu pego onde eu quiser. Vamos melhorar então, né? Aí eu troquei essa antena, peguei um amigo aqui, peguei outro ali, aí foi quando a empresa foi crescendo. Ela melhorou tudo então, essa antena. Eu preciso ir um pouco mais longe. Aí a gente, aquela mesma ideia do ponto a ponto inicial, era feito de um ponto A até um ponto B, que a gente chamava de repetidor, né? Aquele ponto B era uma repetição desse ponto A, e ali tinha uma outra antena que pegava uma distância maior. Aí foi indo. Isso, aí a gente foi montando vários repetidores, né? E chegou aonde a gente sentiu a necessidade de juntar com outras empresas para a gente atender Rio Preto inteiro, né? Então a N4 começou com a internet via rádio, então? Isso. E hoje ainda existe a internet via rádio em locais mais distantes ou ela não existe mais? Isso. Hoje a gente ainda tem alguns clientes via rádios. A via rádio em si, ela também teve uma melhoria, porque na época era uma frequência que chegava até uma velocidade aí de uns 2 megas a 4 megas, né? E depois veio a frequência 5.8, que também no via rádio, mantendo um pouco diferente, chegava até umas velocidades de uns 20 megas, 30 megas. Hoje tem via rádio que chega a velocidade de até 1 giga também. Olha só. Só que assim, hoje não compensa por questão de valor. Sim. Foi aí que a gente viu também, porque assim, por que a N4 foi para fibra? Uma porque é a tecnologia mais avançada que a gente tem hoje em questão de velocidade de internet. E outra porque o mesmo cabo que a gente utiliza hoje para, sei lá, até 1 giga de velocidade de internet,
amanhã, somente trocando o equipamento do lado de cá, o equipamento do lado de cá, o fio em si que chega de um ponto da nossa central até na casa do cliente, o fio é o mesmo. Só muda o equipamento na minha central e o equipamento na casa do cliente. Quer dizer, fica mais em conta também para você alterar tudo isso, o upgrade em si, né, da tecnologia fica mais barato. Então, quando que a fibra ótica começou aqui na N4, mais ou menos? Há quantos anos? Olha, a gente começou com fibra ótica em 2014, se eu não me engano, foi algo nessa época. E vem evoluindo muito, né? Isso. Nessa época, na verdade, a gente usou a fibra ótica somente para linkar um ponto nosso com outro ponto nosso. Tirou a ligação ponto a ponto e ligou através de fibra ótica. Sim. Porque a gente precisava de uma velocidade maior nesse ponto B. E o ponto a ponto em si não chegava à velocidade que a gente precisava. E a gente falou, pô, mas esse negócio é legal, né? Porque assim, é uma burocracia grande, não é só põe o cabo ali e atende o cliente. Não, a gente tem que fazer um projeto, engenheiro. Tem tudo por trás disso, né? Isso. A gente tem que contratar um engenheiro. Na verdade, assim, tem um engenheiro nosso que faz o projeto, a gente quer atender aquele bairro. A gente quer atender 50%, 100% do bairro. Então, para você atingir aquela região, então. Isso. Então, assim, a gente quer atender 50%. A gente monta uma rede pensando em atender 50% das casas daquele bairro. Aí começa a comercializar bastante. Isso. Aí você precisa aumentar depois para já poder aconteceu atender. isso. Então, assim, quando a gente monta, a gente já monta de uma forma pensando se a gente quiser aumentar até 80% do bairro. Porque é difícil, porque tem muita gente que às vezes não quer internet, tem muita casa que às vezes nem está morando gente, tem às vezes terreno que ainda não foi construído. Principalmente então, bairros 100% novos, em né? si, a gente só faz rede 100% em prédios. Porque normalmente prédios é 100% povoado, não todos os prédios, mas prédios de mais popular. Mas é assim. difícil, por exemplo, ficar 10 apartamentos fechados. Normalmente existe uma rotatividade. E assim, uma curiosidade que eu tenho, por que fibra ótica? Porque ela é em cabo? Seria isso? Isso. A fibra ótica em si é somente um fiozinho de cabelo que tem dentro daquele cabo grosso que é no poste. Olha só, tinha essa curiosidade de saber. Então, é um fiozinho dentro do cabo? É da espessura realmente do fio de cabelo. Na verdade, o fio de cabelo é a espessura da proteção da fibra ótica. Nossa, como evoluiu, Você tirar né? a proteção, você nem vê a fibra. Ela é muito, muito, muito pequena. É a evolução da tecnologia, Aí gente, dentro olha desse só. cabo vai 12, 24, 36, 48, 72, às vezes 144 fibrinhas dessas. Sim, e ela que manda nos megas, ou não? Ela só leva? Ela é a rede para chegar até no cliente. Aí o mega você vai trabalhar com o aparelho. Aí o mega a gente controla no nosso servidor. Isso. Sim, aí olha só. essa fibra ela passa até 400 gigas. Tem equipamentos hoje que em duas fibras, porque ele precisa de mandar e receber. Então uma fibra ele manda, a outra ele recebe. Isso para uma velocidade dessa, né? Sim. De até 400 gigas de velocidade, em somente duas fibras. Então é uma velocidade altíssima, né? Hoje, nessa tecnologia que a gente trabalha, a gente consegue em cada fibra colocar até 128 clientes, em cada fibrinha dessa, cada fiozinho de cabelo, até 128 clientes e numa velocidade total de 2,5 GB. É o que a gente fala de internet compartilhada. A gente vende 100 MB, 200 MB, 300 MB, 400 MB, às vezes meio giga, né? Só que nunca ninguém vai estar utilizando, dando aquele enter ao mesmo tempo. Né? Não, né? E é isso que a gente vai saber, inclusive no segundo bloco, o que a família deve comprar, né? Sim. Porque ninguém melhor o André, super especialista no assunto, para poder contar pra gente, né? E assim, para finalizar esse bloco, é muito interessante toda essa parte técnica que você falou, porque quando a gente tá no Wi-Fi, tá lá no celular, no notebook, né? Tá na TV, tá no telefone, a gente não imagina toda a tecnologia que tem por dentro. A gente não para pensar, né? Você já percebeu isso, que a gente não para pensar? Você que trabalha com isso sabe, mas Sim. a gente não para pensar, né? Sim, realmente. A gente já recebeu inclusive chamados de cliente que estava sem energia na residência, mas ele não se atentou que ele precisa
da energia para que o equipamento Wi-Fi funcione. Olha só, então, gente. assim, a pessoa queria que a internet né? funcionasse, mas ela não tem energia. A gente esquece, né? Isso, até que a gente pediu para o cliente olhar a fonte que estava num ponto um pouco mais escuro, o cliente falou, vou abrir a janela porque acabou a energia. Foi agora... que a gente entendeu, falou, nossa, mas se tá sem energia, é verdade, desculpa. Muito bacana você ter citado esse ponto do atendimento ao cliente. A gente vai dar uma paradinha, a gente vai para um rápido intervalo, mas no segundo bloco a gente vai falar sobre isso, as vantagens de você ter a N4 Telecom te atendendo. Não vai ser aquele computador chato te atendendo, que você fica meia hora só para conseguir falar com o atendente, a gente sabe disso, né? E aqui, gente, o atendimento, vamos dizer, é humanizado, né? Você já tem aquele atendimento mais próximo a você e precisou estar aqui na cidade. Olha que maravilha! Atendimento bom, aquela internet rápida que você precisa e o preço? Vou perguntar também para o André, com certeza. É daqui a pouquinho, não saia daí. E o Record Entrevista de hoje já está de volta contando a história de sucesso da N4 Telecom, uma empresa aqui de São José do Rio Preto, que é um sucesso na área de tecnologia, de internet, e a gente ficou sabendo um pouco da história e também, claro, eu fui curiosa, o André, que é mestre aqui, contou muita coisa pra gente, esclareceu muitas dúvidas e agora a gente quer saber muito mais, né? Vamos lá, aos planos, o que eu devo comprar, o que eu devo ter em casa. André, por exemplo, as pessoas quando buscam N4 Telecom, elas têm muitas dúvidas na hora de contratar um serviço de internet? A maioria dos clientes tem sim. Eles acham que contratando uma velocidade maior, ela vai conseguir pegar mais longe na residência. Eu já ouvi isso, realmente. Minha casa é grande, eu preciso de uma velocidade bem rápida, bem alta, né? 400 megas, uma velocidade maior. Aí a gente tenta explicar, né? Porque assim, a velocidade maior depende do que ela vai utilizar na residência. A gente tem até um canal no YouTube, né, que tem um vídeo que fala, comparando como contratar a internet conforme um churrasco. Uhum. No churrasco tem 15 pessoas, Olha você só. compra X de carne para cada um, X não sei o que, não sei o que. Na internet é a mesma coisa, a gente precisa somar, eu tenho um filho em casa que joga um videogame, eu tenho uma filha que gosta de assistir série na televisão, eu tenho o meu marido que dá em home office, eu também vejo umas receitas, às vezes trabalho também em alguns horários home office. E a gente muitas redes sociais, vamos dizer, fica na rede social. Isso, a gente precisa somar isso, entendeu? Para saber o que precisa. Então primeiro o cliente fala, eu queria X, a gente pergunta, não, mas por que você quer essa velocidade? A gente tenta entender a necessidade do cliente para o que ele vai utilizar, para a gente oferecer o melhor plano. Nem sempre o melhor plano pro cliente é o que a gente quer vender, que é o nosso plano maior. E para a gente vender o maior seria excelente, por questão financeira, claro. Mas não para deixar o cliente satisfeito. Olha só a diferença, né, de você ter uma empresa na cidade. Por exemplo, a N4 Telecom, você vai contratar, quer dizer, você pensa no que realmente o cliente precisa. Isso. Então, essa é uma das vantagens, e tem muitas outras que a gente vai falar. Aí vocês indicam, por exemplo, essa família que a gente falou de 4 pessoas aí, você indicaria qual? Olha, hoje o nosso menor plano é o de 100 megas. O nosso segundo plano é o nosso plano de 200, que a gente está dando 100 megas a mais de bonificação. Quer dizer, então ele está com 300 megas. A gente indica o de 100, porque para uma família de 4 pessoas, o de 100 daria para utilizar, mas a gente mostra essa diferença que vai conseguir num futuro, talvez se for receber alguém em casa, mais 2 pessoas ali, um casal de amigos, entendeu? Ou os amiguinhos dos filhos, para utilizar já não vai deixar uma certa lentidão. Então a gente fala, tem essa opção e tem essa.
Essa é mais vantagem porque você não vai estar limitado ao número de 4 pessoas, né? Se vier mais alguém na residência, às vezes está fazendo uma festinha, às vezes está uns amigos dos filhos fazendo um trabalho da escola. Sim, ou jogando, uma reunião, né? ali. Isso, aí já não vai mais sentir lentidão. Então a gente dá também essa opção para o cliente. Às vezes o cliente contrata a velocidade maior, ou às vezes ele fala, não, para mim 100 megas está excelente, eu não preciso receber. Eu não recebo muitas pessoas e tudo mais, então a gente deixa o cliente bem à vontade, né? Sim. E, por exemplo, quando a pessoa vai contratar os serviços da N4, quais os serviços que ela contrata? É um suporte especializado também, né? Sim, sim. O diferencial nosso que a gente fala, né, de um provedor regional, provedor da cidade, é que a gente está próximo, né? A gente está aqui. Se o cliente quiser vir aqui, tomar um café nosso, conversar, bater um papo, eu não consigo explicar por telefone, eu queria vir aqui conversar com o técnico. Olha que gostoso, gente. Eu queria resolver um problema financeiro, essa data de vencimento não tá bom para mim. Quer conversar, trocar uma ideia, né? Tirar uma dúvida. A gente tem essas pessoas aqui para poder atender o cliente. E aí o pessoal liga aqui, o call center já vai atender rápido também. Sim. Você não vai falar com o robô. Gente, é aquele robô que deixa a gente... Olha, eu particularmente penso 10 vezes antes de ligar, quando eu tenho que ligar em algum lugar que tem esse robô. Você aperta 1, você aperta o 4, aí você erra, aperta, você tem que ouvir tudo de novo. Aqui não tem isso, né? Não. Vai ligar aqui, já vai falar com o pessoal do call center, vai pedir, por exemplo, para o pessoal ir até o local para uma manutenção. E eu achei até legal que vocês têm essa proximidade do cliente de perguntar, que nem você falou da energia, o que está acontecendo, vai até o aparelho. Isso faz toda a diferença, né, sim, André? Sim. Realmente a gente tenta fazer uma filtragem antes, né? Verificar se o equipamento está ligado na tomada, né? Nesse caso, se tem energia na residência. Tem energia. Entendeu? Porque às vezes a pessoa esquece, nossa, eu tô sem energia, mas sabe quando esquece? Quando tem a necessidade da internet, né? É igual quando a bateria do celular acaba, né? Ela acaba na hora que você mais precisa, realmente, né? E às vezes a energia também, né? Sim, sim. E é onde a pessoa não imagina. E olha só, gente, esse benefício de ter o atendimento humanizado e também os custos. Eu sei que vocês têm planos excelentes, né? Você disse que começa a partir de 100 mega. Vamos supor, uma casa com 2 pessoas, 100 mega tá excelente. Com certeza. E aí, vamos falar de planos? 100 mega a partir de quanto? 100 megas, o nosso plano está R$ 89,90 hoje. A pessoa contrata 200 megas, o valor é R$ 109,90 e ela ganha 100 megas a mais de velocidade. Olha só, então e ela além já desses 300, na verdade, a gente não limita o cliente a 300. O diferencial da N4 é porque tem aquele chorinho a mais a gente ali. sempre dá mais do que a velocidade contratada. Sabe aquele chorinho que você tem a mais? Olha, a N4 Telecom tem pra você. A gente tem o plano de 300 megas, que é o próximo plano, que é o plano de R$ 149,90. Só que em vez de dar o 300, a gente dá o 400 e mais o chorinho também. Mais um chorinho. E assim, hoje, a parte de suporte de vocês, como funciona? É um suporte 24 horas? Como é esse atendimento? Eu queria que você contasse pra gente. Sim. A gente tem um atendimento 24 horas. O nosso atendimento, que tem um nível um pouco mais elevado, a gente tem das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite. Das 10 horas da noite até as 8 horas da manhã do outro dia, é um pessoal que também é super atencioso, consegue verificar vários tipos de problema e vai atender o cliente como qualquer outro atendimento. Só que às vezes, nesse caso, às vezes ele abre um chamado para que o nível 2 tente resolver antes de ter que mandar algum cliente, algum técnico na casa do cliente. Sim, olha só, então tem vários níveis de atendimento. Isso, porque às vezes quando tem que ir na residência, a gente precisa tentar arrumar horário, porque a pessoa trabalha e só tem aquele horário difícil. Então a gente tenta, antes de tudo, resolver o problema por aqui. Porque às vezes dá para resolver o problema por aqui. O único jeito que não dá de resolver por aqui é se for algum caminhão que passou e arrancou o fio, ou alguma linha de pipa que acontece também. Que ainda a gente tem a pipa e cortou o fio, entendeu? Isso também acontece bastante. Será que um dia a gente terá fiação tudo subterrânea? Quem sabe? Olha, aqui no Brasil eu acho que demora um pouco. Lá para fora já é uma realidade. Já é uma realidade, né? E como foi para vocês quando surgiu a pandemia? Vocês não esperavam ter tanto trabalho, tanto serviço assim e tanta demanda, né? Realmente foi um susto pra gente, né? Porque, na verdade, para todo mundo, não só pra gente em si, pra É algo que a gente nunca tinha vivido. Isso, né? Então, assim, teve várias coisas que foram feitas, a gente poderia dar férias, né? E a gente fez isso, porque a gente tava com medo.
E a gente poderia trabalhar, porque a gente era uma das áreas que também era essencial, né? Então a gente deu férias para vários funcionários, todos foram para home office, a não ser os técnicos de rua, todos os outros funcionários foram para home office e a gente deu férias para vários técnicos de rua, deixou alguns só para atendimento de suporte. Só que a gente assustou, por quê? Com isso, trouxe que as pessoas também precisou trabalhar home office, as crianças precisou assistir aula online e com isso para a gente foi excelente porque a gente aumentou muito o nosso número de clientes. Clientes que às vezes não precisavam de uma internet tão rápida, quis uma internet mais rápida. Pessoas que às vezes não precisava de internet, não queria internet, usava somente a do celular ali para ver coisinhas. Precisou de uma internet boa em casa. Então foi aí que a gente chamou o pessoal de volta para trabalhar e até aumentou o número de funcionários na época, né? O setor de telecomunicações foi um dos que mais aumentou funcionários na época da pandemia. Você tem um percentual de crescimento, mais ou menos? Olha, em 2020 a gente cresceu foi um número bem alto, acho que uns 30%. Olha só que maravilha, só né? Em 2020. Infelizmente, muitas mortes, mas graças a Deus que a vacina está aí, todo mundo se vacinando. E se Deus quiser, a gente pode falar pós-pandemia logo, é o que a gente espera, né? É o que a gente espera, que tudo isso passe e que melhore ainda mais. Para a gente finalizar, eu gostaria que você convidasse o pessoal para vir conhecer, quem queira conhecer aqui, esse espaço, nesse atendimento humanizado. Onde fica e conta para a gente o que as pessoas encontram aqui. Sim, bom, hoje a gente está na Avenida Hernani Pires Domingues, é uma avenida bem conhecida, né, marginal do Rio, Rio Piedade. Isso. Número 3140. Aqui entre o pontilhão da Vetorazo e o pontilhão da Delegado. O pessoal pode vir aqui conversar com a gente pessoalmente, alguém quiser tirar alguma dúvida de internet, às vezes nem é cliente, quer tirar uma dúvida, ver qual é a vantagem de vir com a gente ou o que pode melhorar caso é algum lugar que a gente talvez não atenda, que hoje a gente atende praticamente a cidade toda, né? Mas às vezes um lugar que a gente não atende, mas que ele é cliente de alguma outra empresa, a gente também está aberto a isso, entendeu? Venha conhecer então o dia a trabalho gente de pode vocês. estar atendendo aquele bairro e ele vai, eles me ajudaram muito, eu vou partir para ele. Olha só que então legal. É interessante. Então assim, hoje aqui na empresa a gente tem a nossa recepção, né, com pessoas super atenciosas, né? A gente, quando a pessoa vem, a gente tenta apresentar a empresa como um todo, né? Então, uma sala de treinamento muito boa, né? Para dar treinamentos para os nossos funcionários, a gente procura trazer profissionais que dão aula para os nossos técnicos de suporte técnico, os nossos técnicos de rua. E quais cidades a N4 Telecom atende? São José do Rio Preto, qual mais? Isso, a primeira cidade que a gente atendeu, né, que é a nossa cidade de maior número de clientes, né, é a cidade de São José do Rio Preto, que é uma cidade enorme, né, cabe várias cidades. Nossa, dentro de Rio Preto. E ela sempre acolhe todo mundo aqui. Realmente. A gente atende Ipiguá, a gente atende Onda Verde, a gente atende Mirassolândia, a gente atende uma cidadezinha que é um pouco mais distante, que é perto da cidade de Matão, chama a cidade de Dobrada, que também é uma cidade que nos acolheu muito bem. Olha só. A gente está lá há muito tempo, até antes do que essas cidades mais próximas. E lá também a gente tem empresa, o pessoal também é super atencioso, pode ir lá conversar pessoalmente, o pessoal vai atender legal, o pessoal do suporte de rua também sempre atende. Pode estar convidado, qualquer uma das nossas cidades pode ir conversar que com certeza vai ser bem atendido. E para quem está longe, na nossa região de cobertura, quer conhecer um pouco mais, é só acessar o site de vocês? Isso, é n4telecom.com.br. E o telefone? A gente tem o telefone 0800 941 6464, que é grátis de qualquer lugar do Brasil. Para quem às vezes está na região, quer ligar no número fixo, é 3236 17, né? 3236 1310, que também, esse número também é o nosso WhatsApp. Olha só, para você que é aí na sua cidade, às vezes está com a internet ruim aí, liga para cá, quem sabe a N4 Telecom está aí na sua cidade, porque no futuro vem mais cidades por aí, isso que eu ia perguntar. Com certeza. Tem expansão? Sim, sim. Podemos esperar. Uhum. Muito obrigada pela sua participação, André, por esse bate-papo, por esclarecer pra gente muita coisa, né? Principalmente no primeiro bloco, você contou muita coisa, falou muito sobre a internet, explicou pra gente a fibra ótica. Eu te agradeço muito, porque foi um bate-papo muito legal. Parabéns pela sua empresa, Obrigado. Por esse crescimento da N4 Telecom. Mais sucesso e daqui a pouco a gente volta aqui, vai ter muito mais cidades, então. Tá certo, com certeza. Muito obrigada. Bom, o Record Entrevista de hoje fica por aqui. Você perdeu algum momento da nossa entrevista, inclusive o primeiro bloco, que
foi super explicativo? Corre lá e acessa recordtvriopreto.com.br, tá tudo lá esperando por você. O Record Entrevista e toda a programação da Record TV Rio Preto. Quem tá chegando é meu amigo Gentil Rossi, com o sucesso de todos os tempos, que adora navegar na internet, eu sei disso, Gentil, e ele tá chegando para animar o nosso domingo ainda mais. Fiquem com Deus, um super beijo, se cuidem e domingo que vem a gente tá de volta, tá? Tchau!